Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo. Nesta consulta coletiva, oracular de hoje, revelaremos, conforme as orientações da espiritualidade, as vibrações presentes, previsões e tendências futuras, para vocês que romperam com o ser de luz e que desejam entender direito o que se passou, o que se passa e o que ainda vai se passar entre vocês. Como está a vida do ser amado? Será que se arrependeu de alguma coisa? Será que está sentindo a falta do consulente? Esta consulta poderá ajudar possivelmente a encontrar um caminho, que deverá levar até vocês o esclarecimento e a compreensão desse momento e poderá guiá-los a decisões mais claras e assertivas para o futuro. Caro consulente, você está no canal Oráculos Digitais. Meu nome é Dalida. Aprecie a nossa interatividade oracular virtual e coletiva. Observe se alguma mensagem oracular se alinha com a sua vivência e aproveite. Você terá a oportunidade de escolher entre duas opções de consulta, que oferecem a sua própria abordagem oracular. A primeira é a do leme, e a segunda opção é representada pela âncora. Escolha a opção que lhe atrai neste momento. Você tem 30 segundos para fazer sua escolha. Vamos agora para o embaralhamento e a escolha de todas as cartas do Petit Lenormand pelo sistema para a primeira opção. Em seguida, procederemos com as interpretações. Enquanto o sistema realiza esses processos, pense na pessoa, aprecie atentamente e aguarde a leitura. As perguntas que faremos ao oráculo são as seguintes. A pessoa que o consulente espera, se arrependeu? Pensa em voltar para o consulente? Qual o futuro da relação do consulente com o seu ser amado? Vamos para as interpretações. Eu vejo que a primeira carta, a foice, que aparece no passado da relação, revela um corte brusco que marcou o fim do relacionamento. O rompimento foi inesperado, como se um ponto final tivesse sido colocado de maneira repentina, sem que houvesse muita preparação ou aviso. Esse término trouxe uma sensação de perda repentina para ambos, uma ruptura dolorosa que deixou feridas abertas. O consulente provavelmente se viu sem chão, enquanto o ser amado, embora tenha optado por esse rompimento, pode ter sido influenciado por situações externas ou internas que levaram a tomar essa decisão drástica. Esse corte foi definitivo naquele momento,
mas não necessariamente irreversível, apenas indicou uma mudança profunda na dinâmica entre os dois. Quando olhamos para os pensamentos do ser amado sobre o consulente hoje, representados pela carta Caminhos, vejo que ele se encontra pensando muito em você e na relação, refletindo e com algumas dúvidas sobre que decisão tomar. Ele pensa muito sobre as possibilidades que a situação lhe oferece, como se estivesse avaliando as escolhas que fez e se perguntando se poderá se arrepender depois. Existem memórias que o levam a pensar em você, lembranças que ressurgem e o fazem ponderar se o caminho que seguiu foi o correto. O ser amado está diante de uma encruzilhada, refletindo sobre o que perdeu e sobre as direções que tomará, caso se arrependa. É provável que ele ainda considere a ideia de voltar, mas o receio de errar novamente o faz hesitar, temendo a sua reação, caso procure por você. Já os sentimentos do consulente, simbolizados pela carta criança, mostram uma mistura de afeto e de vulnerabilidade. Eu vejo que você ainda guarda dentro de si uma esperança pura de que a relação possa ser restaurada, como se desejasse um novo começo, talvez até de forma ingênua. O término ainda é algo que dói, mas você acredita que, se houver uma nova chance, ambos podem redescobrir a felicidade juntos, quase como uma renovação dos sentimentos que existiam antes da ruptura. Eu vejo que existe uma vontade, de sua parte, de recomeçar do zero, de deixar para trás as mágoas e os ressentimentos, e de encontrar uma nova forma de amar. Quanto aos sentimentos do ser amado, representados pelo buquê, eu vejo que ele ainda nutre um carinho muito especial por você. Há uma admiração e uma ternura que não foram apagadas pelo término. Ele pensa em você com afeto, reconhecendo o valor da relação que tiveram. Ele enxerga você como alguém importante, que deixou marcas positivas na vida dele. Esse sentimento é suave, não necessariamente intenso, mas estável e presente. Isso mostra que, mesmo com o fim, existe uma base de afeto que conecta vocês. No que diz respeito às intenções do ser amado, simbolizadas pelo cachorro, é possível que ele ainda pense em retomar o contato, mas de uma maneira cautelosa, como um amigo leal que deseja estar presente sem, necessariamente, mergulhar em um relacionamento intenso de imediato. Eu vejo que ele pode estar considerando a ideia de reconstruir uma ponte entre vocês, mesmo que isso aconteça de forma gradual. Eu vejo que existe uma fidelidade emocional que o faz querer estar por perto, mas talvez não com a mesma intensidade ou paixão de antes, ao menos não de imediato. Na casa das influências espirituais, eu vejo que a carta dos livros revela que existem segredos ou mistérios envolvidos nessa separação. Forças que ainda não se revelaram completamente, talvez questões internas ou espirituais que precisam ser descobertas antes que qualquer reconciliação possa realmente acontecer. Pode ser que ambos ainda estejam aprendendo lições importantes nesse processo de afastamento, e eu vejo que pode ainda existir coisas que estão escondidas, esperando para serem reveladas. A espiritualidade parece estar atuando de forma discreta, influenciando os pensamentos e sentimentos de ambos sem que estejam plenamente conscientes disso. As nuvens, na casa dos obstáculos e interferências, indicam confusão e incertezas que dificultam a reconciliação. Eu vejo que existem influências externas que podem estar obscurecendo o julgamento de ambos, seja por conselhos mal dados de terceiros, seja por dúvidas internas que cada um ainda carrega. Eu vejo que essa pessoa que pode estar interferindo talvez não tenha más intenções, mas semeia dúvidas e confusão. Essa neblina precisa ser dissipada antes que qualquer decisão clara possa ser tomada, pois, enquanto houver incerteza, a reconciliação parecerá distante. O conselho para você, como indicado pela carta do urso, é que deverá buscar sua própria força interior. Eu vejo que este será um momento para você se firmar, agir com determinação e proteger seu coração. Você precisa entender seu próprio valor e se impor, não de maneira agressiva, mas firme. Na possibilidade de reconciliação, é preciso que ela venha pela sua altivez, não de um lugar de fraqueza ou submissão. Você precisará estar em pé de igualdade, mostrando ao ser amado que, apesar de toda a dor, você é forte e capaz de se reerguer, independentemente do desfecho dessa história. A serpente nos próximos passos revela que existe uma possibilidade de reencontros, mas também de complicações. Pode ser que, nos próximos tempos, você perceba a presença de alguém, talvez uma terceira pessoa, ou um rival, que ainda influencia as decisões do ser amado. Eu vejo que existe a chance de encontros casuais, com conversas carregadas de intensidade,
mas também vejo intrigas e desavenças. Eu vejo que uma reconciliação, se ocorrer, poderá não ser imediata ou sem desafios, mas envolve um jogo de paciência e de superação de obstáculos. A presença dessa influência externa pode atrasar ou dificultar o reencontro entre vocês. Por fim, a carta na perspectiva de longo prazo sugere que a comunicação será crucial para o futuro da relação. Eu vejo que é possível que o ser amado procure você e que passem a restabelecer contato. Mensagens importantes deverão ser trocadas, e, em uma delas, o ser amado deverá lhe propor um reencontro, no qual uma conversa sincera poderá vir a esclarecer os sentimentos de ambos. Existe a tendência de que algo não dito até o momento venha à tona, e isso pode abrir portas para um novo entendimento entre vocês. A clareza será necessária para que os desentendimentos sejam resolvidos, e o sucesso da relação dependerá de como essa comunicação será conduzida. O futuro parece promissor se ambos se dispuserem a dialogar com honestidade e transparência. Terminamos aqui a consulta para quem escolheu esta opção. Vamos agora para o embaralhamento e a escolha das cartas do tarô pelo sistema para a segunda opção. O sistema irá agora embaralhar e escolher todas as cartas. Em seguida, procederemos com as interpretações. Enquanto o sistema realiza esses processos, pense na pessoa, aprecie atentamente e aguarde a leitura. As perguntas que faremos ao oráculo são as seguintes. A pessoa que o consulente espera se arrependeu? Pensa em voltar para o consulente? Qual o futuro da relação do consulente com o seu ser amado? Vamos para as interpretações. Eu vejo que o passado da relação, representado pelo 2 de paus, foi marcado por indecisões e impasses. O consulente e o ser amado tinham objetivos em comum, mas ao mesmo tempo, parecia existir uma barreira no caminho para consolidar esses planos. Esse impasse gerou uma tensão que, ao longo do tempo, foi desgastando o relacionamento. As escolhas não feitas, as oportunidades que ficaram pelo caminho, criaram uma sensação de estagnação. Eu vejo que é provável que o ser amado, em certo momento, tenha se comportado gerando dúvidas e incertezas em você sobre o seu comprometimento, o que contribuiu para o distanciamento gradual.
Nos pensamentos do ser amado, eu vejo que a lua revela que ele está confuso sobre o que aconteceu. Dúvidas e incertezas rondam os seus pensamentos sobre a relação e o consulente. Ele provavelmente revisita o passado com uma mistura de saudade e confusão, sem clareza sobre o que é real ou apenas fruto de suas inseguranças. Eu vejo que ele se sente dividido entre o que foi e o que poderia ter sido. Existe uma ambiguidade nos pensamentos dele, e ele pode estar oscilando entre sentimentos de arrependimento e medo, misturados com receio de lhe pedir para voltar. O consulente, representado pelo 4 de ouros, está se agarrando ao passado com muita intensidade. Eu vejo que o consulente se encontra em um estado em que reprime as suas emoções. Eu vejo que existe em você um medo de perder completamente essa conexão com o ser amado, o que faz com que se apegue às memórias, às esperanças e até mesmo às dores da separação. Essa postura defensiva pode estar impedindo você de seguir em frente, pois o consulente parece receoso de abrir mão de algo que ainda considera valioso, mesmo que o relacionamento não tenha mais a mesma vitalidade. Por outro lado, o ser amado, indicado pelo 7 de espadas, parece estar agindo de forma receosa, escondendo algo, ou até mesmo com um certo grau de desconfiança. Eu vejo que ele pode estar tentando evitar confrontos diretos e prefere lidar com seus sentimentos de maneira reservada, talvez até fugindo das questões mais profundas. Eu vejo que existe a possibilidade de que ele esteja ocultando seus verdadeiros sentimentos, tanto de si mesmo quanto do consulente, por medo de se expor ou de enfrentar o que realmente sente. Isso cria um distanciamento emocional que reforça a sensação de que ele está evitando confrontar o término de forma honesta. Para alguns de vocês, eu vejo que é possível que ele tenha se envolvido com alguém e que tenha sido desleal com vocês. Quanto às intenções do ser amado, o 4 de copas mostra que ele deve estar em um estado de apatia, desmotivado e insatisfeito, talvez porque não tenha encontrado, em suas outras relações, o que existe somente em você. Eu vejo que ele está ciente da presença do consulente em sua vida, mas existe um desânimo, como se ele estivesse emocionalmente exausto ou desapontado com as situações já vividas e com algumas coisas recentes que estão ocorrendo. Ele tende a olhar para o passado com uma certa melancolia, mas ao mesmo tempo, não demonstra vontade de buscar uma resolução ou mudança imediata para a separação. O ser amado parece perdido em seus próprios sentimentos. Na influência espiritual, o 8 de copas revela um movimento de abandono emocional, como se as forças invisíveis que atuam nessa relação estivessem indicando a necessidade de desapego. Eu vejo que existe uma tendência para ambos os lados de seguirem caminhos separados, mesmo que de forma dolorosa. Esse abandono não é necessariamente uma desistência, mas sim uma busca por algo mais significativo que ambos sentem estar faltando. A carta indica que as energias ao redor do relacionamento sugerem um afastamento necessário para que haja crescimento individual. A espiritualidade está trabalhando para que cada um encontre sua própria jornada de autoconhecimento. No que diz respeito aos obstáculos, eu vejo que o 8 de paus está indicando que a falta de comunicação clara e o ritmo acelerado das mudanças externas estão criando barreiras. Existe a possibilidade de que muitos eventos tenham ocorrido de maneira rápida, e isso contribuiu para a confusão emocional de ambos. A comunicação entre o consulente e o ser amado parece ter se tornado complicada, ou até inexistente, o que dificulta qualquer tipo de reconciliação. As interferências externas, como influências de terceiros ou situações imprevistas, também podem estar alimentando essa distância entre vocês, criando ainda mais obstáculos para a reconciliação. Como conselho, o 10 de ouro sugere que o consulente deve pensar no futuro de forma mais prática e estruturada. Eu vejo que o consulente precisa considerar a importância de segurança e estabilidade em sua vida, não apenas emocionalmente, mas também materialmente. A carta pede para você se focar em construir uma base sólida para si, seja no amor ou em outros aspectos de sua vida. O 10 de ouros fala sobre o legado, a criação de algo que dure no tempo, e orienta o consulente a se concentrar no que ele realmente deseja construir no longo prazo. Isso também pode significar que, antes de pensar em reconciliação, é necessário avaliar se essa relação realmente supra os seus desejos e traz a estabilidade desejada. Nos próximos passos, o louco mostra que uma nova jornada está prestes a começar, seja no amor ou na vida pessoal do consulente. Existe a possibilidade de uma aventura inesperada, ou da entrada de uma pessoa, trazendo uma nova possibilidade de relacionamento.
Eu vejo que o louco traz a energia de renovação, indicando que o consulente poderá estar mais disposto a se abrir para novas experiências. Isso pode significar um novo começo, seja com o ser amado ou em uma outra direção completamente diferente. O louco é despreocupado e livre, o que sugere que, em breve, o consulente poderá encontrar mais leveza em sua vida, independentemente do desfecho com o ser amado. Por fim, a Rainha de Copas me mostra que no futuro da relação surgirá, em meio a novidades afetivas, uma chance de recuperação do relacionamento com o ser amado. Mas essa recuperação está diretamente ligada à sensibilidade e à capacidade de ambos de se conectarem emocionalmente de forma madura e profunda. Eu vejo que a Rainha de Copas fala de cura, compaixão e amor. É possível que o ser amado, ou mesmo o consulente, venha a perceber a importância de lidar um com o outro de forma mais gentil e amorosa. Se ambos conseguirem superar os desafios internos e externos, o amor tem chances de renascer, mais forte e mais equilibrado. Caso contrário, o futuro pode levar cada um a um caminho de autossuficiência emocional, onde ambos poderão crescer sem dependerem um do outro. Em resumo, o tarô revela que a reconciliação depende de como os dois deverão lidar com seus sentimentos, suas expectativas e suas feridas. Terminamos aqui a consulta para quem escolheu esta opção. Esperamos que tenha gostado e que aproveite ao máximo as mensagens oraculares apresentadas. Se você apreciou nosso canal Oráculos Digitais e nossa proposta inovadora, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a reconhecer a importância do nosso conteúdo, permitindo que mais pessoas o encontrem. Apoie nosso crescimento para que possamos continuar a produzir vídeos e a contribuir com o seu desenvolvimento. Obrigado por sua atenção. Até o próximo vídeo.